Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal. Agradecer a você pela sua companhia, pedir que nos ajude curtindo, comentando, compartilhando o Evangelho, agradecendo você que está sempre aqui. Na semana passada completamos 100 Evangelhos, com muita gratidão, recebemos muitos comentários. Eu quero mandar um abraço carinhoso, gratidão por todos os comentários. Temos diversas pessoas que nos acompanham desde o primeiro Evangelho e eu guardo vocês aqui no coração, e também as novas pessoas que estão chegando. Se Deus quiser, faremos aí uma nova jornada com mais tantos evangelhos que Jesus nos permitir. E estamos aqui mais um domingo, graças a Deus, graças a Jesus, graças à espiritualidade amiga que nos direciona nos nossos trabalhos, na nossa encarnação. Vamos entrando na nossa comunhão com Deus, na nossa conexão com Deus, como nós sempre fazemos, tranquilizando os nossos pensamentos, deixando os problemas, as aflições, as angústias um pouco de lado. São 30, 35 minutos para relaxarmos o nosso psiquismo, abrirmos o nosso psiquismo para as informações do plano espiritual. E para que isso aconteça, entremos na nossa conexão, trazendo no pensamento uma paisagem que você gosta ou uma imagem que te liga a Deus. Importante também fazermos um pouco dessa higienização mental alguns minutos antes de iniciarmos o Evangelho. São hábitos que no começo parece um pouco difícil de realizarmos, mas com o tempo, com a prática, nós vamos nos acostumando. A conexão com Deus é algo esplêndido. Quando nós sentimos e entramos em conexão com o nosso Pai, com as forças que Ele emana para nós, nós temos um grande crescimento espiritual. E eu desejo, do fundo do meu coração, da minha alma, que vocês possam sentir essa conexão e que essas vibrações possam chegar também aos seus familiares, amigos, as pessoas que vocês amam. Vamos já nessa conexão pedindo a autorização a Jesus, nosso Mestre, para iniciarmos este Evangelho no Lar. Hoje nós teremos os nossos cooperadores, amigos da Colônia das Águas, que já chegaram aqui um pouco antes, nossos irmãos amados, com essa vibração sutil. Colônia das Águas é uma vibração muito sutil, irradiações do azul, do verde, do amarelo, as cores das águas. Então já podemos nos transportar para próximo desses irmãos, que irão canalizar através dos nossos mentores e mentoras o passe final. Mas é importante já entrarmos em conexão. Coloque também a sua água para fluidificar no jarro, para depois distribuir também para os familiares. Vamos então à nossa prece inicial, pedindo a Deus, o nosso Pai, que mais uma vez esteja conosco, a Jesus, o nosso amigo, o nosso irmão maior, que possa nos direcionar, a espiritualidade amiga que já se encontra entre nós, mas que possa também nos intuir neste momento, através das minhas palavras, que eu possa ser intuído e que vocês também possam receber a conexão com Deus neste momento do Evangelho. Jesus, direcione o nosso trabalho, que assim seja, graças a Deus. Do livro Fonte Viva, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, vamos ler hoje um pedaço da introdução para iniciarmos o nosso estudo do Evangelho, inclusive uma dica para quem faz o Evangelho além daqui do canal, faz em casa com os familiares. Coloque sempre um outro livro de mensagens que possa ajudar vocês na interpretação do Evangelho, para trazer mais assuntos. Lembrando que momento do Evangelho em família é momento de conversarmos, de analisarmos, de crescermos juntos. E é na comunicação que nós vamos desenvolvendo. Eu necessito do outro para poder crescer
E esse outro mais próximo de mim são os meus familiares, porque acaba convivendo e nos observando sem as máscaras sociais, ou seja, os nossos defeitos acabam sobressaindo no dia a dia. Muitas das vezes vamos ouvir dos parentes, como o próprio Emmanuel vai nos dizer numa outra mensagem, que eu não vou recordar o livro, que os parentes vão nos trazer as verdades amargas, que vai nos amargar quando ouvirmos, que vai nos desestabilizar, que vai nos desequilibrar, mas é um alerta. Nós estamos pontuando sempre aqui no Evangelho que não estamos aqui na Terra a passeio. É claro que é muito bom para passear, viajar, descansar, não é isso que nós estamos falando aqui. Mas nós temos uma responsabilidade de estarmos aqui hoje, estarmos aqui para aprender, para evoluir. Tem uma outra mensagem do nosso querido Jerônimo Mendonça, que vai nos dizer: espírita que passa 1 ano sem progredir, não pode ser considerado espírita, e não mesmo, porque Kardec vai perguntar e vai falar: como reconheceremos um verdadeiro espírita? E muito provavelmente pela intuição dos mentores espirituais que ajudaram a organizar os livros de base para o espiritismo, Kardec coloca: reconhece-se um verdadeiro espírita pelo esforço que ele tem em domar as suas más inclinações. Esforço. Então, só de estarmos nos esforçando já é um caminho. Agora, não adianta nós nos estacionarmos. Não vamos conseguir andar vários passos de uma vez. A evolução é lenta, mas ela pode ser contínua. Contínua de análises. E dá um tipo de trabalho. Para entendermos algo que às vezes nós não estamos enxergando em nós mesmos, vamos precisar do outro. E esse outro, às vezes, quando ele vem trazer essa verdade, algumas pessoas brigam. Mas nós temos que fazer uma análise daquilo que nós estamos escutando deste outro. Fazer uma interpretação e avaliar. Avaliar friamente se realmente, em algum momento, nós deixamos escapar essa questão que nós precisamos reformar. Nosso tema hoje não é esse, mas a título introdutório, para explicar o Evangelho, como é a nossa proposta, o Evangelho é a transformação. Jesus nos chama a transformação. E Emmanuel vai nos colocar aqui. Na introdução, Emmanuel fazia as introduções de todos os livros, inclusive dele, e ele vai introduzir o Fonte Viva com uma frase que eu gosto muito, que é: com Jesus e por Jesus. E ele vai nos dizer, na introdução do Livro dos Espíritos, recolhemos de Allan Kardec esta afirmação expressiva: as comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígios em todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram patente a todos. Só deste parágrafo aqui de Emmanuel já daria para tirarmos uma palestra. O que Emmanuel está nos informando aqui? A mediunidade, a comunicação entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados, que somos nós temporariamente, não há nada de sobrenatural. Mediunidade não tem nada de sobrenatural. Mediunidade não é dom. A pessoa é médium, tem um dom divino. Não. É algo natural. Assim como o respirar, o falar, o andar. É algo orgânico.
Todos, então, somos médiuns, como Kardec nos ensinou, em maior ou menor grau, dependendo do desenvolvimento. É claro que quando nós desenvolvemos uma habilidade, nós vamos ter facilidade para executá-la. Se você começar hoje a correr, muito provavelmente você não vai conseguir correr 5 quilômetros. Provavelmente você vai conseguir correr 1 e vai se sentir cansado, ainda mais se você não tiver um preparo físico. Correr é uma atividade orgânica. Se você iniciar hoje uma atividade física, muito provavelmente nas 2 ou 3 próximas semanas, você vai ter dor muscular, desconforto, porque o seu corpo, o seu organismo biológico não está acostumado com essa função. A pessoa que treina a respiração com os exercícios que nós temos hoje para acalmar a ansiedade, por exemplo, ou faz meditação, ou faz uma fisioterapia pulmonar, ela vai ter um desenvolvimento respiratório melhor do que uma pessoa que não faz, porque ela treina e tem uma habilidade. Essa é a grande diferença dos médiuns que desenvolvem, que eclodem a mediunidade e acabam entrando em conexão com o plano espiritual. Não tem nada de sobrenatural disso. E Kardec faz questão, ele, junto com a equipe espiritual, de colocar no primeiro capítulo do livro dos médiuns, do maravilhoso ao sobrenatural. Os médiuns, no qual todos somos, ou seja, todos podemos entrar em contato com o plano espiritual, devemos ficar atentos para não vivermos no mundo da fantasia. É por isso que Kardec usava muito uma palavra que é repetida até hoje: bom senso. Muitos colocam até Kardec como o bom senso encarnado. Por que bom senso? Avaliação. Isso faz ou não sentido? Nós não temos como materializar as informações do plano espiritual da noite para o dia. Tem situações que nós não iremos comprovar também da noite para o dia. Então, tem que se haver muita cautela. Tem uma frase que eu gosto, que eu também não vou lembrar o autor agora, me perdoem, que vai dizer sobre o campo científico. Todo assunto científico, ele é válido até a meia-noite de hoje. Amanhã pode surgir um novo pesquisador, um novo cientista, ele descobrir novas coisas e mudar tudo que se sabia até ontem sobre determinado assunto, seja ele qual for ou qual campo da ciência que for. Na espiritualidade não é diferente. Falei até essa semana no story do Instagram, do Na Luz do Espiritismo, sobre isso, no qual nós falávamos que quanto mais nós estudamos, às vezes nós achamos que não sabemos de nada. Sim. Por quê? Porque o estudo é muito grande, principalmente falando de espiritualidade. Nós temos bilhões de mundos com vida. Nós temos diversas camadas vibracionais espirituais. Então, se chegarmos perto de alguém e a pessoa falar que sabe tudo sobre espiritualidade, nós já podemos desconfiar. Não existe isso ainda na Terra. Ainda não existe. Nós temos muitas coisas. O próprio Chico, Emmanuel, certa vez, levou o Chico para conhecer um pouco o tamanho do universo. E Chico começa a ficar até com um embrulho no estômago, um enjoo. E ele fala: Emmanuel, por favor, volta, que eu preciso só sentar e tomar meu cafezinho. Ele queria se sentir humano de novo. O Chico. Por que nós estamos tratando desse assunto aqui? Por que Emmanuel coloca essa base para todos nós? Em por Jesus e com Jesus. Somos cristãos, somos espíritas e andaremos com Jesus sempre. Jesus também nos chamou ao bom senso. Jesus também nos chamou ao raciocínio. Quando Jesus expulsa do templo aqueles que estavam usurpiando do nome de Deus, ele estava nos passando uma lição ali também. Uma lição do respeito das coisas espirituais. E com as coisas espirituais, nós devemos ter muito cuidado. E mais uma vez, buscando a intuição,
essa semana do tema que eu iria falar aqui no Evangelho, só me vinha na mente a questão dos falsos médiuns. William, mas se todos somos médiuns, por que há falsos médiuns? Falso no sentido daquelas pessoas que acabam utilizando de uma capacidade que tem, obviamente, não que eles não tenham a mediunidade, aliás, quem sou eu para dizer quem tem ou quem não tem uma mediunidade desenvolvida, mas às vezes tem sim uma mediunidade e acaba, infelizmente, usando dessa mediunidade para manipular pessoas ou um grupo de pessoas, um grupo de situações. Então, o que Emmanuel está nos falando aqui já neste primeiro parágrafo que eu falo? Poderíamos dar um seminário com esse parágrafo do Emmanuel. O que Emmanuel está nos chamando a atenção aqui é: mediunidade não é nada sobrenatural. Portanto, médium não tem que ter palavra de autoridade sobre você. No Espiritismo, nós não temos líderes. Nós temos irmãos que estudam, uns mais, uns menos, por escolha própria. Nós temos um que desenvolve o dom da fala e vai fazer palestra, mas em nenhum deles tem autoridade. Porque o espírita é chamado a conhecer as coisas por si só. E aí vocês vão entender aonde eu quero chegar a partir de agora. Quando nós recebemos uma comunicação espiritual, naquele momento, imagine, se coloca no lugar de uma mãe que perdeu um filho e que quer muitas notícias dele. Ou você imagine uma esposa que perdeu o marido, que quer uma notícia, uma avó que perdeu seus netos, enfim. Naquele momento emocional, que o médium às vezes traz uma informação, ou nem é uma carta psicografada, uma única ou duas únicas informações, o sistema emocional balança. E nós estamos encarnados. As nossas emoções estão presentes. Se a gente não desenvolve e não trata, é pior ainda, porque nós somos entregues nesse mar de emoções que às vezes vai nos colocar no chão. E aí nós passamos a dar um local de fala, de autoridade para o médium X ou Y. E tudo que este médium fala é extremamente a verdade. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o próprio Kardec, que traz a base do Espiritismo com os seus grandes 5 livros, que nos dá a base também com a Revista Espírita, sempre ele estava falando de maneira direta ou indireta sobre o bom senso, sobre a análise. E qual é esta análise? Vamos aguardar, avaliar. Quantos médiuns estão falando sobre este mesmo assunto? É claro que na época de Kardec era mais fácil. Não havia internet, telefone, essas questões de comunicações rápidas. Então era mais fácil. Um médium trazia uma informação aqui, o outro que não tinha comunicação com ele, outro país, trazia a mesma informação. Era mais fácil entendermos e compreendermos as informações em diferentes pontos. Hoje é mais difícil. Se um médium posta uma coisa na internet, no outro dia outros médios podem postar, porque simplesmente viu o conteúdo. Daí o nosso bom senso das coisas que estão acontecendo à nossa volta. E de nós não endeusarmos homens, mulheres, enfim, líderes ou não religiosos. Uma coisa, pessoal, é respeitar e admirar. É claro que nós respeitamos e admiramos um médium, um palestrante espírita, que tem 30, 40 anos de caminhada, que tem relações com os espíritos muito boas, que tem livros psicografados. Sim, nós respeitamos, nós admiramos, e não é essa a proposta do Evangelho, de fazer vocês pararem de ouvir palestras, ler livros, não é nada disso. O que nós queremos desenvolver aqui é o bom senso de vocês, o raciocínio, que é este momento, o local que eu tenho aqui também, um local de fala, de falar com vocês. Ouçam, não fica somente num palestrante, ouça outros, vá à fonte dos livros, leia Kardec, leia os livros espirituais, tire as suas próprias conclusões. Eu vou falar de um tema, eu vou falar com o meu conteúdo emocional, com a minha capacidade cognitiva, o outro palestrante vai falar de uma outra forma. Não acredite cegamente.
Lembra que nós falamos aqui, quem acompanha o Evangelho vai entender que nós falávamos, por exemplo, num centro espírita, não é recomendável que tenha só um médium, que tenham vários, que eles discutem as informações que vêm do plano espiritual através do bom senso. Numa diretoria, nós não podemos colocar o poder sobre uma pessoa só. Tem que ter outras, tem que haver votação, tem que haver ali a crítica. Olha, isso não está dando certo, vamos melhorar. Kardec fala isso no Social, falamos disso aqui no início do Evangelho. Então vamos desconfiar para essa centralização do poder, às vezes, ou numa casa, ou numa instituição espírita, ou de uma informação mediúnica. Nós temos que olhar com bom senso, não é para a gente ficar bitolados, desconfiando de todo mundo, não é isso, é bom senso. Isso está me soando estranho? E eu já falei esse tema aqui diversas vezes. Essa semana eu até falei com os espíritos, mas nós vamos falar do tema do bom senso de novo? Sim, porque ainda é necessário. Então, se é necessário, muito provavelmente eu estou precisando ouvir, porque ao falar eu sou o primeiro a escutar, e eu estudo antes de vir aqui dar o Evangelho para vocês em alguns momentos. Então eu também estou precisando de ouvir sobre isso, sobre os falsos médiuns, os falsos profetas, falsos cristos, que iriam se apresentar nos momentos de transição, isso todos nós sabemos. Então, muito provavelmente, se a espiritualidade está nos pedindo para repetir, ou é porque já está aumentando, ou vai aumentar nos próximos anos, ou é porque muitas pessoas estão simplesmente cegas, espiritualmente cegas neste momento. Não é porque o fulano falou e o fulano tem milhões de seguidores, que é a realidade. Nós temos que ter este bom senso. E olha só como que a espiritualidade é maravilhosa. Espiritualidade, ela nos dá a oportunidade de diversos médiuns reencarnarem ao mesmo tempo no planeta. E aqui eu estou falando de mediunidade às missionárias, né? Os médiuns que vão aí psicografar, que vão escrever livros através de intuições. Então nós temos conteúdos variados. E uma outra questão, antes de surgir a internet, de fato, e ela começar a se popularizar no Brasil e no mundo, vieram primeiro os livros, porque hoje eu sei que muitas pessoas não têm o ânimo de ler uma pesquisa, um artigo, de ler um livro. Às vezes a pessoa vai direto no vídeo, que é mais rápido. E tudo bem, né? Nós temos uma vida corrida, mas se quando você estiver ouvindo um vídeo, um podcast, algo soar estranho, vá em busca deste tema. Uai, mas eu pensei que nesse tema não está de acordo com o que eu vi no centro espírita. Essa pessoa falou diferente, deixa eu buscar aqui na fonte, deixa eu lá no livro dos espíritos, no Evangelho, deixa eu ver se isso está de acordo com o que eu penso. Por isso que é importante também nós nos autoconhecermos, conhecermos a religião ou o grupo espiritual que nós abraçamos. É muito importante. Nós temos que ter um bom senso, principalmente neste momento. Acho que a espiritualidade está pedindo, para falarmos sobre esse tema mais ainda agora, porque o que acontece? Hoje em dia, todo mundo tem voz. Isso é muito bom, isso é ótimo. Todos nós podemos hoje ter um canal, um local que a gente fale sobre o que a gente pensa. Isso é ótimo, nos ajuda bastante. Mas, por outro lado, aqueles que irão ouvir precisam deste filtro. Porque a espiritualidade nos alerta há muito tempo. Jesus falou sobre isso. Kardec vai trazer isso no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre os falsos médiuns, falsos cristos, falsos profetas. Toda vez, e eu proponho aqui a vocês, estudem, por exemplo, sobre as seitas. Olha como que as seitas, o que elas fazem, a lavagem cerebral que ocorre nas pessoas. Quem já assistiu aqui documentários, filmes sobre isso, depois quando as pessoas caem na realidade, às vezes 10, 15, 20 anos depois, passou-se uma vida, a pessoa paralisou a vida, 15, 20, 30 anos, às vezes, em alguns casos grave, a pessoa abandona a família, não mais fala com a família, muda tudo por causa de uma seita que tem um líder só. Olha como que é perigoso isso. Aí ali há uma lavagem cerebral muito forte, a pessoa toma outros caminhos e aí em um belo momento descobre que aquele que era o líder, na verdade era uma pessoa
extremamente desequilibrada, como ocorre com a grande maioria desses que montam seita, infelizmente. Uma mente desequilibrada que estava guiando outros, como Jesus nos falou, que uma pessoa em desequilíbrio não consegue guiar outra pessoa em desequilíbrio. E aí acontece porque somente uma pessoa dá as ordens, somente uma pessoa determina. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o que a espiritualidade está nos chamando aqui é bom senso. E é o que Emmanuel fala aqui no primeiro capítulo do Fonte Viva, e eu recomendo vocês que estudem. Emmanuel continua. No item 8 das páginas de conclusão da mesma obra, Kardec assevera com segurança: Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Porque, tendo enviado para fazer lembrar sua lei que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos a fim de lembrarem novamente aos homens, e com mais precisão, quando eles a olvidam, para tudo sacrificar o orgulho e a cobiça? E sabemos que de permeio o grande livro que lançou os fundamentos do Espiritismo trata, dentre valiosos assuntos, da lei de adoração, trabalho, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor, caridade, perfeição moral, bem como das esperanças e das consolações. Então nós vamos parando a leitura, deste livro por aqui para a gente ler o Evangelho, mas para fechar este tema, que a espiritualidade tem nos intuído, nos falado também, vamos ter bom senso, é o senso crítico. Então, quando a gente está ali, recebe uma informação de um médium, qual o perigo disso? Que nós validamos tudo que este médium falar como verdade, 100% verdade. Não é bem assim. Quem é médium, está me escutando, médium que trabalha, sabe que a mediunidade tem ciclos e que muitas das vezes o médium pode estar com o emocional, às vezes uma informação é passada de uma maneira, interpretada de outra, ao filtro, ao animismo, a tantas questões, pode haver a obsessão. Então é muito arriscado você colocar a decisão da sua vida nas mãos dos outros, seja qual outro for. Seja médium, pastor, padre, ouvir conselhos é uma coisa. Quando tiver que bater o martelo, tem que ser você, com seus mentores, com a inspiração, com a comunhão com Deus. Ouvir instruções, ler bons livros, ouvir bons vídeos, ótimo, excelente. Ler o Evangelho, mas na hora de determinar, na hora de bater o martelo da sua vida é você. Sabe por quê? Quem vai arcar com as consequências é você em primeiro momento. Porque a vida, o espírito é seu e as decisões são suas. Então ouça os conselhos, pode ouvir. Filtre e tenha bom senso. Porque as decisões que você tomar, você irá arcar com as consequências, sejam positivas ou negativas. Da mesma forma, quando estamos sendo obsidiados, o espírito pode estar ali obsidiando, indicando você a fazer algo, mas a decisão final é sua. E você arcará com a consequência. É claro que os espíritos que fazem isso terão também as suas consequências, mas em primeiro momento é você. Você que vai arcar, seja ela qual for. Então nós temos que ter bom senso para tomar as nossas decisões da vida. Nós temos que nos escutar, olhar para nós mesmos. A nova era que a espiritualidade está nos mostrando é o autoconhecimento pleno, que inicia-se muito provavelmente com as transformações que o Espiritismo veio trazer e está se acelerando agora. O autoconhecimento, a transformação moral que Kardec falava. Como nós dissemos, espírita que passa mais de um ano sem se transformar. Eu diria que agora acelerou tanto que é espírita que passa mais de um mês sem pensar em algo que ele pode mudar. Ele próprio. O que ninguém mais precisa saber é a sua comunhão com Deus, com seus mentores. Eles sabem, eles vão te ajudar, eles estão aí para isso, para te intuir da melhor forma possível. Às vezes você nem sabe que está sendo intuído e está. Mas escute-se mais. Ouça você em primeiro lugar.
Lembre-se, vou repetir mais uma vez, e perdão por estar sendo repetitivo. As consequências positivas ou negativas das suas decisões, você irá arcar primeiro. E é por isso que você pode escutar sim, mas filtre. Olhe com bom senso, estude. Deus te dotou de capacidade de inteligência, assim como a mim, como todos nós. Todos nós temos habilidade em algo, facilidade em algo, então aplique. Aplique essa facilidade. Capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas, conhecerás a árvore pelo fruto. Uma dica aí que Cristo nos dá, né? Conheceremos a árvore pelos frutos sempre. Isso vale em todo o caminho da nossa vida. Uma coisa é nós falarmos que somos, outra coisa é nós provarmos que somos através dos frutos. Aí é outro processo, outro caminho. O capítulo é muito extenso, recomendo aí a leitura. O item é o 8, nós vamos ler um pedacinho aqui para contextualizar o tema de hoje, os falsos profetas. No segundo parágrafo, é assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que se conlicia os corações, sem apoio das palavras apresentam os atos, poderei então dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras melífluas. Desconfiais dos escribas e dos fariseus, que oram em praças públicas, vestido de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Olha, pessoal, que frase. Olha que frase. Desconfiai. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, não são palavras minhas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Desconfiai daqueles que oram em praça pública. Isso aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo que está falando. Não Cristo não está entre essas pessoas, porquanto o que ele envia para propagar a sua mensagem e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo. Qual é esse exemplo do Cristo? Então olha aqui o que os Espíritos estão nos dando para reconhecer esses médiuns, essas pessoas que estão na frente dos outros. Serão brandos, serão humildes de coração. Com os exemplos e os que sigam os seus exemplos e conselhos se prodigalizarão e continuarão para ajudar a humanidade. Então, só nessa frase aqui já resume o que nós falamos hoje. Bom senso, é por isso que nós precisamos estudar e ler e analisar, a ter o nosso senso crítico também, com muito amor, que é o que Jesus nos ensinou. Não vamos sair por aí também falando isso às pessoas. Cada um sabe das consequências dos seus atos, cada um sabe. A lei de causa e efeito, ela é pontual e todos nós sabemos que ela existe, ela está aí o tempo todo, a cada milésimo de segundo. Todos nós sabemos, mas, como eu disse, para executar algo na nossa vida, nós que já estamos aqui no Evangelho, já passamos de mais de 100 evangelhos, vocês já estão entendendo o que é o Espiritismo, então já estava na hora da gente aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Vamos seguindo aí para a nossa meditação final, né, meus irmãos e minhas irmãs, depois desse tema pesado, árduo, um tema mais diretivo. E aí vem agora a colônia das águas para nos equilibrar, esses irmãos tão queridos, essa equipe espiritual que vem para nos ajudar
a tirar um pouco aí as toxinas do nosso organismo, já vai entrando em conexão. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade bendita, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga. Entre em conexão neste momento, tranquilize um pouco os pensamentos mais uma vez e respire um pouco mais fundo. Segure um pouco a respiração e solte, como se você estivesse colocando para fora toda a sua angústia, soprando mesmo. Sopre, tire para fora. Relaxa um pouco, sente de maneira mais confortável, estenda suas mãos para cima para receber este momento de equilíbrio espiritual. Que Jesus possa autorizar o início deste passe e que os benfeitores possam nos ajudar. Estamos aqui com estes irmãos que mais uma vez, através dos diretores espirituais da Colônia das Águas, autorizam a enviar os bons fluidos a cada um, encarnado ou desencarnado, que entre nessa conexão neste momento. Independente se você está fazendo ao vivo ou gravado, entre neste momento na conexão. Entre em conexão com Deus. Estamos próximo ao rio, como sempre estes irmãos nos ajudam. Vamos entrar hoje nessa corrente. Temos passado aí período de seca no Brasil devido ao inverno, inicia-se o inverno agora, mês de junho. Então temos um período de seca. Mas aqui neste momento não teremos seca, porque os espíritos da Colônia das Águas, através das águas curativas, da umidade do ambiente que eles estão, nos ajudarão. Em primeiro momento, inicia-se o passe, tirando todas as toxinas do nosso corpo, indo embora. A gente vê a água levando. Inicia-se no topo da cabeça e vai até os pés, fazendo uma limpeza em 3 a 4 movimentos, limpezas gerais no nosso organismo, principalmente no intestino, rins, fígado, que faz a limpeza das toxinas mais pesadas do nosso organismo, mas também na nossa boca, no nosso estômago, aonde estiver ali, sistema também reprodutor, órgãos genitais, serão limpos energeticamente e espiritualmente. Vamos trazer o nosso pensamento para receber este passe conosco, 2 irmãos ou 2 irmãs que estejam precisando realmente hoje, lembrando que a Colônia das Águas trabalha com a questão da saúde também. Vamos trazer esses irmãos que estão precisando, que esteja internado, que esteja com uma doença crônica, tenha sofrido alguma doença temporária, ou que esteja neste momento precisando da ajuda, seja por qualquer motivo. Essas 2 pessoas entram aí na água com você, essas águas correntes de forma tão leve que nós nem percebemos. As águas caindo também lentamente sobre a nossa fronte. Inicia-se agora o passe de regulação, através da luz emanada das mãos dos nossos mentores, equilibrando todo o nosso sistema imunológico, aumentando e também nos ajudando no nosso campo perispiritual. Os nossos centros de força, os nossos chakras. Enquanto vocês continuam aí, tomando passe, reequilibrando o perispírito e o corpo físico, nós vamos fazendo a prece final, agradecendo ao nosso Deus, nosso querido Pai, que mais uma vez esteve conosco, é Jesus, nosso irmão maior, que nos ajudou neste momento, neste trabalho, com as suas irradiações, através desses benfeitores. Agradecer aos espíritos, colaboradores, trabalhadores da Colônia das Águas, que Deus os abençoe, muito obrigado. E quero agradecer e pedir a Jesus por cada um de vocês que estiveram aqui hoje neste Evangelho. Que a luz do Mestre Jesus possa se acender mais uma vez nessa semana que se inicia, nos dando força para os nossos compromissos semanais, sejam eles quais for, equilibrando os nossos pensamentos e nos ajudando. Senhor Jesus, abençoe aqueles que neste momento estão no processo de adoecimento psíquico ou
físico. Aqueles que estão pensando em desistir, Mestre, reequilibre-os e demonstre como é a beleza de estarmos aqui temporariamente neste corpo e o aprendizado. Querido Mestre, tantos irmãos e irmãs chegam até nós através deste Evangelho. Nos ajude a ajudá-los de alguma forma. Que a sua presença seja constante nas nossas vidas e muito, muito obrigado por mais este trabalho. E neste momento nós pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos retornando, meus queridos irmãos e irmãs, lentamente, saindo aí da nossa água, voltando para o nosso corpo físico. Não esqueça de agradecer a Deus, a Jesus e a estes mentores que nos ajudaram na canalização do passe. Agradeça do fundo do seu coração. Volte, vai voltando lentamente para o seu corpo, mexendo as extremidades das mãos, dos pés e sendo grato mais uma vez. Beba também a água fluidificada. Mandar um abraço para vocês aí, né, pessoal? Lembrando, deixa aí a cidade, o estado, o país, que nos ajude, né? O Evangelho também chega a mais pessoas com os comentários de vocês, com a curtida. Quero mandar um abraço aí que a gente não conseguiu mandar no Evangelho de 100, né? Número 100. Como eu disse, muitas pessoas entraram em contato. Mais uma vez quero agradecer a vocês e mandar um abraço aí para Joana Dark de Jesus, Tiago de Oliveira, lá da Alemanha, meu amigo, está sempre aqui. Tiago, eu acho também que está desde o início. Alberto Mazola, de São Paulo, na capital, também está sempre aqui. Paulo Bazo, um grande abraço. Milena Schmidt, um grande abraço. Josiane Viola, da cidade de Curitiba, no Paraná, um grande abraço. Samaria Santos, um grande abraço. Eduardo Silva, um grande abraço. Zoleide Russo, também um grande abraço, está sempre aqui com a gente. Elias Gomes, um grande abraço. Isamar Chamorro, sempre aqui também com a gente, um grande abraço. Maria Isabel. Patrícia Estela Morelli, lá de São Paulo, também está sempre aqui, grande amiga. Lica, um grande abraço. Graça Lira, de João Pessoa, também está sempre aqui com a gente, um grande abraço. Maria da Conceição, um grande abraço. Conceição Costa, de Portugal, na cidade do Porto. Um grande abraço, também está sempre aqui. O Ricardo Bermudes, da Alemanha, grande amigo, também está sempre aqui, um grande abraço. Gil, um grande abraço. Leila Monteiro, um grande abraço. Fatinha Viana, também sempre aqui com a gente, que Deus abençoe. Juliano Comino, um grande abraço, Deus abençoe. Luciana Espessotto, de São Paulo, também sempre aqui. Gracinha Milar, Sônia Cardoso, grande abraço, minhas amigas. Da Espanha, Sônia Marinho, um grande abraço também sempre aqui. Natalícia Fonseca de Moraes, Cátia Paz, um grande abraço. Alberto Lima, Iva Araújo, um grande abraço. Nádia Alcântara, Eliane Costa, de Vitória no Espírito Santo, um grande abraço. De São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Ivanda, isso mesmo. Marco Antônio, meu caro amigo, um grande abraço. Rosa Maria, também um grande abraço. É de Portugal também, cidade do Porto. Lara Brito, um grande abraço, de Teresópolis, no Rio. José Ferreira, também um abraço. Jaides Duarte, Bete Gomes, sempre aqui também com a gente, um grande abraço. Marcos Prado, do Rio de Janeiro, um grande abraço. Que Deus possa os abençoar, iluminar vocês. E muito obrigado mais uma vez. Até o próximo domingo, se Deus quiser.